Senhor, as graças que nos dás são como pétalas de flores que derrama sobre nós como bênçãos e favores. Encontro em tudo ao meu redor o teu amor imenso, a tua proteção. Vejo em cada flor que nasce, na paz do sol que morre, a tua amada mão. Vejo em cada flor que nasce, na paz do sol que morre, a tua amada mão. Senhor, as graças que nos dás são como pétalas de flores que derrama sobre nós como bênçãos e favores. Encontro em tudo ao meu redor o teu amor imenso, a tua proteção. Vejo em cada flor que nasce, na paz do sol que morre, a tua amada mão. Vejo em cada flor que nasce, na paz do sol que morre, a tua amada mão. João, é você, né, João? Seu coração é uma estrela matutina, suave luz que clareia, ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor. Acenda a sua candeia e faz nascer uma nova manhã. Seu coração é uma estrela matutina, suave luz que clareia, ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor.
nós temos o prazer de receber novamente a nossa amiga Claudinha Scholl, que ela vem dividir com nós suas experiências, seus estudos, e vamos deixar que ela nos traga a mensagem. Vou ler o título da mensagem: Não é só tristeza. Então vamos ver esse outro lado. Boa noite. Ele disse que eu estou aqui mais uma vez, né? E eu me sinto realmente já na casa e trago um abraço de todos os companheiros da nossa casa espírita, a todos os trabalhadores, estudantes, frequentadores dessa casa que é irmã da nossa. E trago em especial os parabéns para essa senhora de 71 anos, né? Que tem tanta história para contar, porque alguém que tem 71 anos tem bastante experiência, bastante história. Então, uma casa espírita que completa 71 anos tem uma vasta história de amparo, de consolo, que prestou a muitos espíritos encarnados, desencarnados, que estão se preparando para reencarnar, aqueles que se preparam para voltar ao mundo espiritual, cumprindo o seu papel de levar o esclarecimento, o conforto espiritual, o consolo, a diretriz, a esperança e tantas demandas que o ser humano tem e que encontra num lugar como esse, que nesse mundo que ainda se debate em trevas, em tantos conflitos, a casa espírita é esse porto seguro, esse local tranquilo em que a gente vai encontrar um colo de mãe. A casa espírita é um colo que nos acolhe. Então, parabéns. E que certamente a gente vai vir aqui na comemoração dos 142 anos, mas não encarnado, com certeza, mas estaremos aqui. E os pequenininhos que estão aí provavelmente estarão aqui já com várias histórias para contar. Mas nós queremos começar a nossa reflexão falando de um pai de família que chegou em casa à tardinha. Então ele abriu a porta e os cômodos da frente da casa estavam com as luzes apagadas, só a cozinha estava com as luzes acesas e a esposa e o filhinho de 4 anos estavam lá, provavelmente preparando o jantar, o lanche. E ele então chegou silencioso, com aquele humor que ele chegava todos os dias em casa, que não era um bom humor, estava sempre triste, desanimado, chegava em casa, quase nem conversava com a esposa e o filhinho pequeno, sentava no sofá e queria paz. Mas aí ele começou, quando se dirigia no corredor e ele não acendeu a luz, ele começou a escutar o que o filhinho de 4 anos dizia. E ele perguntou: mamãe, por que o papai anda tão triste? E a mãe então, tentando responder ao filho de uma forma adequada, disse: acho que são os negócios, meu filho. E aí ele disse: mas o que são negócios? Ah, negócios são essas coisas que a gente faz fora de casa, que o papai faz, que garantem o sustento da nossa casa, o dinheiro com que a gente compra a comida, paga o aluguel, essas coisas que os adultos têm que fazer. E por que o papai fica tão triste com os negócios? E aí ela disse: o papai não fica triste com os negócios. Quando ele está no trabalho, ele está feliz, ele trata bem as pessoas, ele sorri, porque ele tem que agir assim. Porque senão, ele talvez possa ser despedido, então ele tem que atender bem o seu chefe, os seus clientes, tem que estar bem, mas em casa, às vezes é esse lugar que a gente fica mais à vontade, então às vezes o papai chega em casa e ele tem o direito de ficar triste, ele está cansado. E o pai da família escutando a conversa dos dois no corredor fica lá em silêncio.
E aí o menininho diz para a mãe: ah, mãe, como eu queria ter um pai alegre, de vez em quando pelo menos. Assim como ele fora de casa, que ele fosse um pouquinho alegre aqui em casa, que de vez em quando ele pudesse sorrir, pudesse brincar comigo. E o pai, então, escutando aquela observação de uma criança tão pequena que conseguiu captar tudo o que estava acontecendo, sentiu as pernas ficarem bambas, sentiu um líquido estranho correndo no seu rosto, algo que não acontecia fazia muito tempo, e ele chorou. Se deu por conta do que estava acontecendo e que ele não tinha o direito de maltratar assim a sua família. Então, ainda emocionado, ele seca as lágrimas e vai para a cozinha. Chega, entra sorrindo e diz: filhão, o papai chegou, vamos brincar? Nós já sentimos em algum momento a visita da tristeza na nossa vida? Provavelmente sim. E por motivos os mais variados. Normalmente nós nos entristecemos porque ou nos decepcionamos, nos desiludimos, algo que nós esperávamos não acontece, ou não acontece da forma que nós esperávamos, que nós tínhamos planejado, fazemos um investimento, muitas vezes nos esforçamos, e aquilo que nós nos empenhamos, às vezes, não é conquistado, um concurso, um emprego, uma seleção para alguma coisa, e vários, um negócio que queremos fazer. Normalmente são as coisas ou materiais ou de relacionamento que nos causam algum tipo de tristeza. A tristeza é uma das 5 emoções básicas. Alguns estudiosos falam que são 6 ou até 7, mas uma das 5 emoções básicas que o ser humano tem. Então, junto com a tristeza, a alegria, a raiva, o nojo, que também é uma emoção básica, e que o medo, né, que nos protege. Porque essas emoções, elas, de certa forma, elas nos protegem a vida. Esse instinto, elas estão ligadas a esse instinto de conservação também que nós temos e que nos garantem a preservação da vida física. Então é importante a gente sentir medo em algumas situações. Muitas vezes nós nos sentimos atacados e sentimos raiva. Às vezes, com essas situações, nos sentimos tristes, em muitos momentos alegres, e o nojo também é uma emoção que nos protege, nos defende de algumas situações. O filme, uma animação infantil, e que também serve para os adultos, que talvez alguns já tenham assistido, a animação Divertidamente, nos fala, né, e nos mostra lá numa história, num contexto, sobre a importância e a ação dessas 5 emoções. E nessa animação a gente vê a importância da tristeza, que num primeiro momento, em alguns momentos lá do contexto da história, ela parece que não vai ser superada, mas ela teve um efeito, um impacto bem importante na ressignificação daquela situação que a menininha estava vivendo, frente a uma mudança de cidade, enfim, e tudo que isso envolve. Então, quem não assistiu, vale a pena assistir, e quem já assistiu, quem sabe é bom a gente ver de novo, porque também nos auxilia a nos entendermos e a ressignificarmos, quem sabe, algumas situações que nós possamos estar vivendo. Então, sentir-se triste também é algo natural, é algo que faz parte da nossa vivência como seres humanos, como espíritos imortais que somos. E hoje em dia se vê uma ideia circular de que é quase que proibido a gente sentir tristeza, né? E com o advento, o aparecimento das redes sociais, em que a gente se expõe mais às pessoas que têm, né, que participam, enfim, das redes sociais, as pessoas se expõem normalmente, sempre estão felizes, estão alegres, estão mostrando algo positivo, mostrando uma conquista, e que muitas vezes tem um impacto bem negativo naquele que está passando por um momento de tristeza,
de angústia, de perda, de algo significativo no sentido negativo, entre aspas, porque normalmente nós achamos que estar triste é algo negativo. E nós vamos entender que não é. E como já falamos, normalmente esse sentimento aparece por alguma situação de perda ou de frustração que nós, seres humanos, passamos. De algo que talvez a gente gostasse muito e que perdeu, que desapareceu da nossa vida ou das nossas relações. Mas Jesus já, quando esteve aqui, disse: no mundo tereis aflições. Então ele já avisou que a vida não seria um mar de rosas, que a gente teria momentos de angústia, de tristeza, momentos desafiadores, momentos em que talvez a gente pudesse se sentir meio perdido, sem saber o que fazer, que rumo tomar, como superar aquela situação, e que é normal, é natural passar. O Evangelho segundo o Espiritismo, comentando essa assertiva de Jesus, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, vai nos explicar que tem causa as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas tristezas. Elas podem ser dessa vida, as causas atuais, e podem, se a gente não encontrar nessa vida, nessa encarnação, nesse contexto que nós estamos vivendo a causa, ela está em existências precedentes, no nosso passado, em encarnações anteriores. E os Espíritos vão nos dizer que a maioria das vicissitudes, desses momentos angustiosos, aflitivos que nós passamos, tem por motivo, por causa, as causas atuais, que é a consequência natural do nosso proceder, do jeito que a gente age, das escolhas que a gente faz nessa encarnação, ou do caráter, do nosso caráter, dos nossos valores, do que a gente acredita. Então, a maior causa das nossas aflições, ela não é fruto do nosso passado. Muitas aflições podem ser. Normalmente, uma grande aflição pode ser fruto do nosso passado, que é a expiação. Mas muitas das angústias e tristezas que nós passamos é fruto dessa existência, das escolhas, do nosso proceder. Mas Jesus só não falou só isso: tereis aflições no mundo. A gente está no mundo de prova e expiação, é lógico, é natural que a gente vai ter aflição. Mas ele continua falando: tende bom ânimo, não desanima, tenha esperança. E depois ele complementa a frase dizendo: eu venci o mundo. O que ele quis dizer? Eu já passei por isso, por essas situações que vocês agora estão passando. Eu também fui um espírito criado simples, em ignorância, que tive que passar por todas essas situações para me tornar um espírito puro, um Cristo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão conseguir vencer. E como os Espíritos nos oferecem Jesus como sendo o nosso modelo e guia, nós devemos nos espelhar nele, olhar como ele agiu, como ele enfrentou, porque mesmo ele sendo um Espírito puro, o único Espírito puro que esteve no mundo até então foi o Cristo, ele também passou por decepções, por abandono, nasceu num lar que era pobre, teve limitações financeiras, mas isso não foi algo que o impediu de cumprir a sua missão. Então ele veio mostrar para a gente que é possível. Mas, então nós já entendemos que passar por tristezas faz parte do nosso amadurecimento como espíritos imortais. Que a tristeza tem um papel importante, que ela nos faz crescer como pessoa, crescer como ser humano, entender a dor do outro, porque quem nunca passou por alguma dificuldade não vai entender quando o outro está passando por dificuldades. Porque ele ainda não viveu aquilo, e não tem ninguém aqui, alguém já nunca teve, alguém aqui passou pela experiência de nunca ter nenhuma aflição, nenhuma tristeza. A gente já nasce, passando por situação angustiante, sai lá do local
agradável, gostoso, aquela piscina térmica, aconchegante, lá no escurinho, ganha o alimento, não precisa nem mastigar, nem pedir o alimento. E aí nasce, vem para o mundo, às vezes frio, ou bem quente, né? Daí tem que se ajustar, fazer esse equilíbrio térmico, tem que começar a pedir comida, não tem nem dentinho, já tem que aprender a comer. E se as pessoas não são tão atentas, vai passar por dificuldade, vai ter que chorar bastante para ser atendido nas suas necessidades. Então a gente já nasce passando por situações angustiantes. Mas tem situações que não é só tristeza, é algo além da tristeza, é mais profundo que tristeza. E nós estamos falando de uma situação que envolve tristeza, vazio existencial, desânimo, às vezes desespero, desamparo, ou às vezes não ter vontade para mais nada. Estamos falando da depressão. Muitos estudiosos já falaram que a depressão foi o mal do século XX. Estudiosos do comportamento, psicólogos, psiquiatras, têm nos dito e avisado a humanidade que é o mal do século XXI. Os espíritos já avisaram para Allan Kardec que nesses momentos de transição, que nós estamos talvez vivendo o auge deles, haveriam muitos mortos-vivos. Que a pessoa ainda está viva, está no corpo, tendo as funções básicas ainda acontecendo, as funções orgânicas, mas sem vontade. Uma pessoa amorfa, que é um sintoma dos mais importantes da depressão. E é um mal que precisa da nossa atenção. É um transtorno, é uma doença que precisa de tratamento médico, medicamentoso em muitos casos, psicoterápico. Se é uma doença, um transtorno, é algo que precisa de um acompanhamento. Muitas situações de depressão é algo que é crônico, e se é crônico vai levar todo um tempo de tratamento. Não é de uma hora para outra que o organismo, a neuroquímica, a nossa psique vai reagir a toda essa intervenção que se está fazendo. Então, quem tem alguém com depressão ou sofre da depressão precisa estar atento que precisa de um acompanhamento nesse âmbito, mas não só nesse âmbito. Os pesquisadores já nos falam da importância das terapias, não só da psicoterapia, mas da grupoterapia, do laborterapia, envolver-se em trabalho, em algo que lhe envolva, que faça a pessoa voltar a se sentir produtiva, atuante, a arte, o artesanato, o trabalho voluntário. E nesse sentido, nós entendemos, nós que somos espíritas, o quanto a casa espírita pode ajudar. Porque aqui nós estamos num grupo de pessoas afins. Talvez a gente não simpatize completamente uns com os outros, às vezes até a gente se encontra na casa espírita com alguém, a gente tem problemas do passado, para estar aqui nesse lugar mais harmonizado, para a gente se reharmonizar e resolver essas questões. Mas não é disso que estamos falando, é um ambiente cuidado, é um ambiente que as pessoas têm um olhar diferente para o outro, e isso faz muito bem. E além de todo esse cuidado que uns temos para com os outros, tem todo um cuidado espiritual, que é muito importante no tratamento da depressão. A espiritualidade é algo que vai fazer, aliada a esses outros tratamentos, vai fazer toda a diferença na vida dessa pessoa. Então nós precisamos entender que depressão não é só tristeza. E que muitas vezes a tristeza não é depressão.
fazer essa diferença. As características principais da depressão é a falta de sentido na vida, a falta de esperança no futuro, a ausência de prazer em atividades que antes a pessoa tinha prazer, ou em atividades que causam prazer ao ser humano e que a pessoa não consegue ter. E muitas vezes é comum a pessoa dizer, eu tenho tudo, eu não poderia estar sentindo isso, a minha vida é ótima, mas eu sofro desse mal. E aí a gente vê a culpa aparecendo, que piora ainda esse quadro depressivo e às vezes atrasa o tratamento e a recuperação. Tem um vídeo bem interessante que foi organizado pela Organização Mundial de Saúde, que é uma historinha que vai nos falar a respeito da depressão, dos sintomas, que talvez vai nos ajudar a entender aquela pessoa querida, aquele familiar, aquele amigo que sofre desse transtorno e que às vezes a gente diz, a pessoa tem que levantar da cama, tem que fazer alguma coisa. E às vezes naquele momento a pessoa ainda não consegue fazer isso. A gente tem que ajudar a pessoa a recuperar essa vontade de fazer. E eu sugiro que vocês assistam, ele é disponível na internet, é um vídeo organizado pela Organização Mundial da Saúde para alertar a respeito da depressão, dos sintomas e de que é possível superar, ou pelo menos vencer esse grau mais profundo de depressão. E o título do videozinho é Eu Tinha um Cachorro Preto e ele se chama depressão. Tá? Não é algo que esteja falando mal dos cachorros, tá? E nem da cor preta. É uma parábola. Porque o cachorro é, no dizer da sabedoria popular, o melhor amigo do homem, não é? A gente está sempre, se tem um cachorro, ele está sempre, nos espera feliz, nos acompanha. E nessa situação da depressão, o cachorro está sempre ali. E às vezes ele cresce e vira um cachorrão. Preto por quê? Porque às vezes a pessoa enxerga tudo isso. Assistam esse vídeo. Eu tinha um cachorro preto, seu nome era depressão. Então é importante que se a gente está passando ou se acha que está com sintoma, procure avaliação, procure ajuda médica, ajude-se, busca ajuda, se deixa ajudar, porque às vezes a gente não se deixa ajudar. Não quero dar trabalho, não quero dar preocupação para os outros. E às vezes vamos nos afundando nesse quadro e aí fica mais difícil no sentido de levar mais tempo para que a gente possa sair dele. E às vezes não é a gente, então a gente também precisa ajudar. Se há uma diminuição na vontade daquele que está com um quadro depressivo, ele não vai ter vontade de buscar ajuda, de querer ajuda. Alguém precisa fazer isso. Precisa tomar iniciativa, precisa levar, precisa acompanhar, precisa conversar, precisa incentivar, não no sentido de culpa. Você tem família, você tem um emprego, você tem isso e aquilo. Isso vai fazer a pessoa se sentir muitas vezes culpada por estar com esse sentimento. Mas anda ao lado dela, acolhe o que a pessoa está falando, procura dar um outro lado, uma visão diferente da pessoa e busca ajuda possível, médica, psicoterápica, na casa espírita. Um tratamento não substitui o outro, mas complementa e potencializa o outro. Então é bem importante isso. E a pessoa que tem isso também é importante que ela faça esse processo de autoconhecimento, de identificar os seus sentimentos, os sentimentos angustiantes, os sentimentos de menos-valia que talvez ela tenha. Então, conectar-se com os seus sentimentos, falar sobre isso com alguém de confiança,
com alguém que lhe acolha, que lhe compreenda, que não lhe, muitas vezes, admoeste por alguma situação que ela vai expressar. Valorizar-se, cuidar da saúde, fazer atividade física, procurar um trabalho voluntário. É um auxílio bem importante, porque aí nós começamos a sair de nós mesmos e começamos a pensar também no outro. É um grande remédio para a depressão. Andrew Solomon é um jornalista norte-americano que enfrentou a depressão. E ele escreveu um livro, O Demônio do Meio-Dia, que é um livro sobre a depressão. Ele vai contar a sua experiência, os seus sentimentos sobre a vivência com a depressão, o desejo de morrer. E o nome do livro é um pouco impactante, né? O Demônio do Meio-Dia, mas ele tem a ver com esse sentimento, né? O meio-dia é o momento que o sol mais brilha e o depressivo está lá no escuro e não consegue nem abrir a janela para enxergar ou deixar o sol entrar no quarto, na vida. E ele fala que a depressão se impõe sobre nós, sobre quem tem, e contra a nossa vontade. E ele vai dizer que a depressão é o adoecimento do amor. Bem interessante, né? E tem tudo a ver com o que o Espiritismo diz. É um livro que é de um jornalista que vai contar a sua história e vai contar vários depoimentos, várias histórias de pessoas que também passaram pela depressão. Então ele vai dizer que a depressão é algo que se impõe sobre a pessoa e contra a sua vontade, tira a vontade. E que um dos remédios mais significativos é o amor. O amor cura, o amor traz calma. O amor acalma as nossas angústias e nos faz sair de nós mesmos para pensar no outro. E aí no livro ele vai contar uma das histórias que ele conta, que é bem interessante, é de uma senhora do Camboja que sofreu várias torturas do regime comunista, enfrentou a guerra do Camboja e passou 3 anos vagando pelas florestas para se proteger, para não ser morta. Até que ela viu o seu filho, o seu bebê morrer de fome nesse percurso que ela estava fazendo para tentar sobreviver. Então imaginem que motivos vários ela teria para enfrentar, para passar pela depressão. E aí ela encontra um campo de refugiados depois de 3 anos, ela é acolhida ali, e aí ela começa a observar que tem muitas mulheres ali também que estão mortas-vivas, porque estão em depressão profunda, com estresse pós-traumático, por ter enfrentado também todas aquelas situações, não se alimentam, não falam mais, não têm vontade de nada e estão esperando a morte. E ela então, também assim, se sentindo mais ou menos assim, mas ainda com força, ela decide ajudar aquelas mulheres. Ela se sente compadecida com as suas companheiras que também passaram por situações parecidas com a dela. E aí ela resolve iniciar um processo de terapia meio intuitivo. Primeiro passo, ela ajudou aquelas mulheres a esquecer, que é o perdão que a doutrina espírita nos propõe. Esquecer, através da meditação, que ela tinha já conhecimento. Então elas estão lá naquele campo de refugiados, sem atividades muito expressivas. Ela começa a ensinar aquelas mulheres a meditação para esquecer os horrores que elas viveram. O segundo passo foi trabalhar. Então ela começou a instituir ações, atividades, trabalhos manuais, o trabalho em prol daquelas pessoas que estavam também ali, o trabalho, para dar significado para a vida, para dar importância para a vida. Ter algo que fazer faz a diferença na nossa vida. Então, trabalhar, esquecer, trabalhar. E o terceiro passo foi amar. Amar a si mesmo e amar o outro. Então, ela começou a incentivar as mulheres, umas às outras, a
fazer a unha do pé, a unha da mão, fazer massagem. Então elas começaram a se aproximar, a ter contato umas com as outras, a recuperar a autoestima, a confiança no outro, a perceber que elas ainda podiam amar. E assim muitas conseguiram superar a depressão, esquecer, trabalhar e amar. Não é o que os espíritos superiores nos propõem, não é um conjunto de orientações para a nossa vida, esquecer, perdoar. Às vezes a gente não vai esquecer objetivamente, nós vamos lembrar. Não tem como esquecer uma experiência traumática que nós vivemos. Esquecer é da memória, vai levar um tempo. Mas o esquecer no sentido de, toda vez que a gente lembra, vem todo aquele sentimento novamente, de raiva, de ódio, de desgosto, nesse sentido, o esquecer. Que Jesus veio nos ensinar. Trabalhar esse sentimento negativo com relação a algo que foi danoso, que nos causou mágoa, tristeza, esquecer. Isolar-se emocionalmente daquela situação. Trabalhar. Toda ocupação útil é trabalho, falam os espíritos. Envolver-se em alguma coisa que nos ajude a encontrar um sentido ou um novo sentido para a nossa vida. E amar, que é o resumo de tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar. Então nós podemos também anotar isso para a nossa vida, embora talvez a gente esteja bem feliz, não estejamos passando por alguma situação de depressão, mas talvez a gente enfrente alguns momentos bem angustiantes e angustiosos na nossa vida, em que nós podemos, de certa maneira, nos envolver nessa proposta para voltarmos a viver bem. E o Espiritismo vai nos aprofundar as reflexões sobre a depressão, sobre as suas causas. Uma obra que é bem interessante, da benfeitora de Joana de Ângeles, que tem como uma das suas propostas fazer um estudo psicológico, apresentar o estudo psicológico do ser humano, dessas causas profundas das nossas aflições, dos transtornos. Ela, em determinada oportunidade, nos oferece o livro Vitória sobre a Depressão. E é um livro bem interessante porque a capa já nos apresenta alguém que conseguiu a vitória, escalar um morro, uma montanha, que é uma montanha com neve, e está ali numa posição de vitória. Mas dentro do livro, que tem vários temas bem interessantes, no início de cada capítulo nós vamos ver esse ser humano que não está identificado, que gênero é, está começando a subir, depois ele vai estar lá no meio da montanha, às vezes ele vai dar uma escorregada, que é o que acontece conosco, é o nosso roteiro de elevação, até que consegue chegar ao topo e superar. E nesse livro Vitória sobre a Depressão, a benfeitora vai nos explicar um pouquinho mais profundamente as causas espirituais da depressão. E isso não é para nos deixar tristes, nem culpados. E nem rotular alguém ou se rotular. É para entender e superar. Então ela vai dizer que a doença, a depressão é uma doença, se exterioriza em razão do doente, que é sempre o espírito. A causa está no espírito, que está reencarnado em processo de reequilíbrio de delitos anteriormente praticados. Se a gente ouve a palavra delito, o que a gente pensa? Matou, sequestrou, foi corrupto. Quem sabe foi, né? E que bom que a gente não sabe. Mas às vezes o delito pode ser uma coisa não tão grave assim, mas que a minha consciência anotou como sendo um delito, algo que eu fugi da lei divina. Então o texto está nos dizendo que é o espírito que está reencarnado, voltou, é a bênção do perdão, do auto perdão, para se reequilibrar frente àquela
anotação da consciência de que eu não agi bem. A depressão é uma doença da alma que se sente culpada por alguma situação. E não poucas vezes carrega esse sentimento no inconsciente, em decorrência de algum comportamento infeliz do passado, praticado na esteira das reencarnações. Mas, diz ela, o Senhor da vida, Deus, não é alguém insensível, cobrador de crimes. Deus não é isso. Não é aquele juiz inclemente, não é aquele velho barbudão, porque é tão velho, né? Que estaria anotando as nossas faltas. Não, o Senhor da vida é um Pai generoso que sempre oferece a oportunidade para o calceta, aquele que se comprometeu com o mal, a fim de que ele se reabilite e seja feliz. Se nós estamos enfrentando, então, esse transtorno da depressão, é a oportunidade que Deus está nos dando de reabilitação, de nós olharmos para isso, para esses sentimentos e começarmos o trabalho íntimo e esse trabalho que envolve a nossa ação de recuperação. E a doutrina espírita então nos sugere essa terapêutica da reforma interior, do passe, do atendimento fraterno, da desobsessão, se for necessária, da água fluidificada, da prece, do autoconhecimento, de estarmos aqui em grupo, um ajudando o outro, um aprendendo com o outro, um enxergando o outro também tem problemas como eu, mas olha, ele já consegue fazer isso, então eu também posso. Estarmos aqui juntos, unidos nesses mesmos propósitos que nos aproximam, é algo que vai nos curando das nossas imperfeições morais. E são as dificuldades que nos ajudam e nos impulsionam a buscar o remédio, a buscar um novo comportamento, a nos renovarmos. Quem lê o livro há 2000 anos vai se lembrar de uma passagem em que Públio Lentulus, o senador romano, que estava lá no Oriente, representando César, um homem poderoso, um homem viril, que não falava, ele ordenava e as pessoas obedeciam, era uma autoridade, mas tinha filha doente. Um filho foi sequestrado por uma atitude dele. A filha doente. E esse foi um dos motivos que ele se dirigiu até aquele clima mais ameno. E o que ele teve que fazer? Andar lá no mar da Galileia em busca de alguém. O orgulhoso senador foi, no entardecer, buscar alguém, um profeta, que curava as pessoas. E esse alguém apareceu, Jesus. E aí pergunta para ele, senador, por que me procuras? Deverias ter vindo no claro. O que nos faz buscar algo diferente? O que nos faz buscar Deus? O que nos fez vir na casa espírita hoje? O que nos fez vir um dia na casa espírita? Não é a dificuldade, a dor, o desespero às vezes, a perda, a tristeza, a doença de alguém. Não vejamos mais essas situações afligentes como castigo, punição, mas sim oportunidade de buscar algo que vai iluminar nossa alma para sempre. E Públio Lentulus não soube aproveitar aquele momento, porque Jesus diz para ele, está no teu querer seguir-me agora, ou daqui a muitos séculos. E Emmanuel, que é o senador que está contando a história, só foi entender a proposta tempos depois. Então vale a pena ler o livro 2000 anos. Mas temos que pensar em nós. As dificuldades não nos acionam a buscar algo e a superar a tristeza.
Mas nós não queremos terminar a nossa fala assim, falando tanto de tristeza e depressão, porque são situações que realmente estão presentes na nossa vida, que nós vivenciamos. Mas será que a gente não está olhando a vida com lentes escuras? A vida é só tristeza? A vida não é só tristeza. A vida tem muitas alegrias, muitas coisas boas. Pensa hoje, quais as coisas boas que você consegue identificar que aconteceram. Estar aqui é uma delas. Nós estamos em excelentes companhias, nós aqui, mas em especial dos benfeitores amigos. Provavelmente todos nós aqui tenhamos um lar que nos abriga, pode ser que não seja aquele que tão perfeito que a gente gostaria, mas é o nosso lar. Temos alimento, temos algumas angústias, sim, mas temos também conhecimento que nos permite entender dificuldades, aceitar aquilo que a gente não pode mudar. Como nós estamos enxergando a vida? Pela lente da tristeza ou pela lente da alegria? Ruth era uma moça que ela tinha uns problemas de saúde e ela foi então na sua sessão semanal de hidroterapia, que ela fazia hidroterapia orientada. E ela chegou lá no local em que a instituição que ela fazia, foi no vestuário, estava lá trocando de roupa para ir para a piscina, onde tinha os jatos, enfim, de água. E ela escutou, enquanto ela se trocava, a conversa de uma outra senhora, que devia estar se arrumando também, no outro vestuário. Então, ela não sabia muito bem, mas chamou a atenção a vivacidade na voz com que ela falava com a outra pessoa que estava ali. E ela disse: Cecília, eu agradeço muito a você o livro que você retirou para mim na biblioteca. Eu sei que a biblioteca nem fica no teu caminho, mas o livro é ótimo. Eu nem consegui parar de ler. E hoje de manhã, bem cedo, eu fui dar minha caminhada e vi um par de cotovias cantando. Que alegria, olha só, que dia maravilhoso. Quanta coisa boa a natureza nos oferece. E a Ruth, que estava lá se arrumando, pensou: nossa, essa mulher deve ter uma vida bem tranquila, né? Porque olha só, caminhando de manhã cedo, tendo tempo para leitura, e eu sempre ali, né, com pressa, presa do relógio, tendo que ir para lá, para cá. Se eu tivesse uma vida assim, eu também ia estar feliz, tranquila, ia, quem sabe, oferecer um chá para as minhas amigas. E se eu tivesse, então, uma casa no campo, melhor seria. Aí ela sai do vestuário e vê quem é a senhora que estava falando, porque não era uma moça. Embora a voz vivaz, era uma senhora de por volta uns 50 anos, que estava com um uniforme amarelo, porque era a serviçal da instituição, com as vassouras, os baldes, se preparando para continuar o seu trabalho. Aí ela olhou, teve aquele impacto, porque achou que era alguém muito rico, muito bem de vida. E aí a moça olhou, aquela senhora que era a serviçal que estava falando, olhou para ela, sorriu e disse: tenha um dia glorioso. E saiu lá com seu material para fazer o seu serviço. Aí ela foi para a piscina, começou, sentou lá, ligou as duchas e tinham senhores que estavam na piscina ao lado também fazendo o seu tratamento. Aí ela viu um senhor lá sentado que não devia ter os seus 50 anos, reclamando: pois eu estou com dor nas costas, faz muito tempo que eu não consigo dormir, a vida não tem jeito mesmo, olha só. E aí ele passa a mão na testa para tirar a espuma que tinha, e ela vê um imenso anel com uma pedra muito valiosa, e ela vê que provavelmente para ter aquele anel, um homem era alguém que tinha muitas posses materiais. E aí ela fez essa comparação: contentamento, descontentamento, condição social e lentes com que se vê a vida. Com que lente, com que sentimento nós estamos olhando a nossa vida.
estamos invejando a vida do outro, e aí vamos ficar tristes, mas nós não vamos viver a vida do outro, nós temos que viver a nossa vida, e da melhor forma possível. Porque na esteira das reencarnações, como fala Joana de Ângeles, a gente vai passar por várias experiências materiais diferentes, para desenvolver os bons sentimentos, independente de onde nós estivermos colocados. Então não vejamos a nossa vida com os olhos da tristeza. Se estivermos enfrentando situações de aflição, tenhamos bom ânimo e vamos confiar em Jesus, porque Ele nos disse que venceu o mundo e vai nos ajudar a vencer também. Tenhamos confiança, enxuguemos as nossas lágrimas, busquemos ajuda. A casa espírita, esse colo de mãe que nos acolhe, está pronta para nos ajudar nos momentos que nós precisamos. Eu agradeço a atenção de todos e que essa equipe de benfeitores que aqui se encontra possa nos ajudar também a viver melhor e a enxergar a vida com olhos da alegria, do amor e da felicidade que nos aguarda. Muito obrigada. Agradecemos a nossa amiga Cláudia Scholl pelas reflexões tão importantes para todos nós, que nós possamos fazer uso das mesmas, essas reflexões maravilhosas. E para encerrar a nossa primeira parte do nosso trabalho de hoje, antes eu tenho um aviso que domingo, dia 4, a casa estará de reunião de sócios, costumeiramente, e a casa convida a todos aqueles que quiserem comparecer para tomarem conhecimento de informações que a casa vai nos ofertar no dia da reunião, que é o dia que nós tomamos o conhecimento, né? Então, convidamos a todos que queiram comparecer para averiguarem o andamento da casa através da reunião dos sócios e da diretoria da casa. E para, então, encerrar o nosso trabalho mesmo, da primeira parte, nós convido a todos os irmãos para nós ler uma mensagem do Anjo Ismael, a prece do nosso amigo Anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com os seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela,
farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja. Com esta mensagem do Anjo de Noel, nós então encerramos a nossa primeira parte e abrimos a segunda parte para